Gravou. Boa noite, queridos jovens. Gostaria de fazê-los bem-vindos à nossa aula do curso A Família Eterna, tá bom? E eu gostaria de dar um anúncio aqui, dar uns anúncios, né, para vocês da nossa programação lá na sede do Instituto no próximo sábado, às 14 horas. Nós vamos ter um aulão com o casal Castro, que é um casal mais missionários do Conselho de Coordenação. E esse aulão é voltado para os jovens que estão se preparando para a missão. Então, se é o seu caso, se você está se preparando para a missão, ou tem amigos aí, convida seus amigos que estão se preparando para ir para a missão para estarem lá conosco, tá? E depois da aula, a gente vai ter um médico e um dentista lá, e eles vão estar fazendo avaliações médicas e odontológicas, inclusive preenchendo chamada. Então, vocês podem levar lá o formulário médico e odontológico, e aí eles vão já estar preenchendo para vocês. Então, vai ser uma oportunidade especial aí para a gente adiantar o nosso chamado missionário, tá bom? E um pouco mais tarde, às 18 horas, nós vamos ter um aulão com o presidente Fernandes. E esse aulão, o tema vai ser Unir as Famílias e o Novo e Eterno Convênio do Casamento, tá bom? Que é o tema da aula de hoje. E ele vai falar um pouco mais sobre o templo e vai ser um aulão incrível, né? Vai ser especial demais ter o presidente Fernandes lá. Então, conto com a presença de vocês às 18 horas, lá na sede do Instituto Presencial. E depois do aulão com o presidente Fernandes, a gente vai ter um hot dog lá, especial no Capricho. Vai ser preparado aí para ser compartilhado conosco, tá bom? A gente está muito animado de ter vocês lá na sede do Instituto conosco no próximo sábado. Se programa aí na sua agenda, tá bom? Bem, para dar início à nossa aula, eu vou compartilhar um hino aqui do coro do tabernáculo. Eu gosto de ver o templo. E logo após o hino, eu vou convidar. Andréia, você pode fazer a oração de abertura? Posso sim. Depois do hino, você ora para nós, por favor. Tá bom. Obrigado, Andréia. É a minha Nada. oração também que nós estejamos inspirados juntos, possamos compartilhar nossos pensamentos e sentimentos sobre aquilo que nós vamos aprender aqui, como a Andrea falou na oração, que a gente possa ser cada vez melhor, né? Um pouco melhor a cada dia, tá bom? Hoje nós vamos estudar
as lições 9 e 10 do curso A Família Eterna. E por que 9 e 10? Porque, como essa presidente Fernandes, a gente tinha reservado esse bloco para ministrar na semana que o presidente Fernandes fosse ministrar aula lá no Instituto para nós. Então, a gente vai abordar esse tema essa semana, que é unir as famílias pela eternidade e o novo e eterno convênio do casamento, tá bom? Então, para começar a nossa aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Ok, acho que vocês já estão vendo aí. Ah, Brenda, poderia ler para nós? Posso. Como jovens adultos no mundo de hoje, de que, de que poder ou bênçãos espirituais vocês mais precisam ou anseiam e por quê? Obrigado, Brenda. Já queria começar a aula com essa pergunta. Que poder ou bênçãos espirituais vocês mais precisam ou anseiam e por quê? Quem quiser compartilhar, pode ligar o microfone e falar ou usar o chat. Bom, para mim, assim, a gente poder ter o Espírito Santo, né? Buscar ter aquela conexão com Deus, né? Então, tendo essa conexão com Deus e tendo o Espírito Santo, né, que nos mostra o que nós devemos fazer, né, que caminho seguir, eu acho que esse é um dos melhores poderes e bênçãos para mim. Eu vejo assim, né? Para mim, é isso que eu anseio, porque eu acho que a partir daí que todas as coisas vão ser acrescentadas, né? A gente vai conseguir ter uma direção para fazer tudo o que o Senhor quer que nós façamos aqui na Terra. E como a gente precisa, né, Andréia, desse poder e direção, né, que o Espírito Santo pode nos dar, né, em um mundo tão conturbado que vivemos, né, com tantas tentações e oposições, é essencial, né, crucial que a gente sinta esse poder do Espírito em nossa vida, né? Poxa, obrigado. Obrigado, André, muito bom. O que mais? Alguém gostaria de compartilhar algo mais? Um outro tipo de poder ou bênção que você precisa ou anseia na sua vida e por quê? Vamos ponderar sobre isso, tá bom? Porque na aula de hoje a gente vai falar muito sobre o poder e as bênçãos que o templo pode trazer para a nossa vida. E por que que a gente deve ansiar por receber essas bênçãos do templo, tá bom? A gente vai começar aqui lendo uma parte aqui da declaração da família Proclamação ao Mundo, e eu vou pedir aqui para Emily, você poderia ler para nós? Posso. Deixa eu aumentar aqui que eu sou minha cega. E foram gerados em espírito, conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano. Seu plano, isso. Segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Beleza, obrigado, Emily.
Olha só, queria tá grifado aí, tem umas partes grifadas. Eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, qual é o papel das ordenanças e dos convênios sagrados do templo no plano de salvação, na opinião de vocês? Qual é o papel das ordenanças e dos convênios sagrados do templo no plano de salvação? O que vocês acham? Porque eles são importantes, esses aspectos, dentro do plano de salvação. Tá me ouvindo? Sim, Ok, então acredito que as ordenanças e os convênios, eles são uma forma de aperfeiçoamento, né? Não tem como a gente ser semelhante como nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo se a gente não fizer as mesmas coisas que eles fazem, né? E quando a gente aceitou o plano e veio aqui para a Terra e a questão, né, da queda de Adão e Eva e tudo mais, a gente se tornou decaído, né, cheio de pecado. E sem essas ordenanças e esses convênios, a gente não ia conseguir, né, esse arrependimento todos os dias, a gente não ia ter, vamos dizer assim, uma meta a alcançar. Porque os convênios são isso, né? As ordenanças, a gente pensa, não, poxa, eu fiz um determinado convênio com o Senhor e eu preciso obedecer ele, porque assim eu vou conseguir alcançar determinadas bênçãos e assim por diante. A cada vez que a gente faz uma nova ordenança, um novo convênio, a gente só sobe mais um degrau, né? E vai subindo. E quando a gente chegar no ponto de que não tem mais nada que a gente possa fazer, ainda assim a gente precisa se aperfeiçoar a cada semana através do sacramento. excelente, excelente, Jaine. E é importante a gente sempre lembrar disso, né? Os convênios, as ordenanças, eles são como esses degraus que você falou, né? A gente vai subindo ali degrau por degrau, vamos progredindo espiritualmente, fazendo ligações com Deus, Ele fazendo promessas para nós, e através dessas promessas e da nossa obediência, nossa fidelidade a esses convênios, a gente pode retornar à presença dele. E não só retornar à presença dele, mas ser como ele é. Então, os convênios e as ordenanças do templo elas são fundamentais dentro do plano de salvação. Sem elas, nós não podemos voltar para casa e não podemos ser como Deus é. Muito obrigado, Jane. A Brenda comentou aqui no chat: os convênios e as ordenanças são os meios que Deus encontrou de nos preparar aqui na terra para voltar à presença dele. Sem isso, não vai dar. É isso mesmo, Brenda. Eu gostei dessa palavra que você usou, né? Preparação. Essa semana no Vem Segue-me, a gente está estudando muito sobre os sinais da segunda vinda, né? A gente sobre Mateus 25, as parábolas, né, que o Senhor ensinou para ensinar o povo a se preparar. E, de fato, sem os convênios e as ordenanças, nós não vamos estar preparados para encontrar o noivo. Sem isso, não vai dar mesmo, Brenda. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma outra citação que reforça essa verdade para nós, tá? Deixa eu. Isso aqui. Quem pode ler esse slide para a gente? Essa citação do presidente Nelson. Peraí, voluntário. Emily, poderia ler? Posso? Caramba, eu tava sentindo. Olha só. Com relação ao poder das ordenanças e dos convênios do templo, o presidente Nelson ensinou: o fim que cada um de nós almeja é ser investido com poder em uma casa do Senhor, selado como família, fiéis aos convênios feitos no templo, que nos qualificam para o maior dom de Deus, que é a vida eterna. As ordenanças do templo e os convênios que fazem ali são fundamentais para fortalecer sua vida, seu casamento e família, a sua capacidade de resistir aos ataques do adversário. Obrigado. Olha só, importante algumas verdades que o presidente Nelson falou aqui. E ele fala aqui que as ordenanças do templo e os convênios são fundamentais para fortalecer sua vida
seu casamento e família e sua capacidade de resistir aos ataques do adversário. Então, com base nisso, eu queria perguntar para vocês, com a sua experiência, aqueles que já fizeram convênios no templo, ou que ainda não fez, mas está se preparando para fazer, ou seus convênios batismais mesmo. Mas eu queria saber de vocês de que maneiras os seus convênios, as ordenanças que vocês fazem e participam, têm fortalecido sua vida, sua família e têm te ajudado a resistir aos ataques do adversário. De que maneira seus convênios e as ordenanças do templo têm te ajudado a fortalecer sua vida, sua família e a te ajudado a resistir aos ataques do adversário? Eu, eu ouvi vocês sobre isso. Eu vou comentar. Quando eu fui Vamos lá. batizada, né? Eu acho muito engraçado que os elders. Engraçado não, mas enfim. Eles disseram que quando a gente se batiza, a gente carrega o nome de Cristo com a gente, né? Aí eles falaram, então teu nome agora é Emily Tamires Saldanha Rocha Cristo. Tudo que tu fizer vai ter o nome de Cristo. Então pensa bem nas tuas ações, porque senão tu mancha o nome de Cristo. Aí toda vez que eu, tipo, tô assim, em alguma coisa pra fazer, eu fico assim, será que o nome de Cristo dá pra fazer Olha, isso ou vou manchar o nome de Cristo? Aí às vezes eu não faço, né? Porque vai manchar. Às vezes eu faço porque é bom. É isso. bom exemplo, Emily, bem simples, né? Nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. Que bom seria a gente sempre pensar assim, né? Será que as ações que eu estou fazendo ou que eu vou fazer vão manchar ali, vão envergonhar o nome de Cristo, né? De alguma forma? Será que eu vou estar representando bem ele? Obrigado, Emily. O que mais? Para você, Stephanie, como é que os convênios do templo têm fortalecido sua vida? Ou os convênios que você já fez têm fortalecido sua vida e sua família e têm te ajudado a resistir aos ataques do adversário? Bom, eu ordenança que eu já fiz no tempo, eu só fiz batismos no Ok. tempo pelo meu pai e pela minha avó. Aí foi muito bom, assim, eu senti que fez muito bem para eles, assim, essas ordenanças, assim. Eles aceitaram Jesus lá, os planos deles. E abençoou muito a minha vida e a vida dos meus familiares. Senti, assim, que foi muito abençoado. E, poxa, muito bom. Obrigado, Stephanie. E, de Por nada. fato, toda vez que a gente participa, né, dos convênios, de ordenanças, especialmente os do templo, a gente pode sentir esse poder em nossa vida e nos tornamos mais resistentes ao pecado. A Emily falou aqui, muitas vezes esqueço do nome de Cristo, mas faz parte. Acho que todos nós, Emily, às vezes podemos esquecer uma vez ou outra, mas a gente, quando acontecer, a gente só precisa mudar, buscar ser melhor a cada dia e nos arrepender, né? Ser um pouco melhor a cada dia, tá bom? Mas pensa sobre isso, né? Quão fundamental é os convênios do tempo para fortalecer nós e nossa família, né? Aqui tem uma promessa, o presidente Nelson, ele ensina sobre uma promessa importante do tempo, né? Para a gente lembrar sempre. Eu queria compartilhar essa promessa aqui com vocês agora, e eu vou pedir para Mila, poderia ler para nós? Posso sim. Aqui na minha tela tá aparecendo um monte de. Peraí, agora tá melhorando. Tipo como se tivesse. Agora. Saiu? Agora. Já. Começar. Posteriormente, ele compartilhou. Aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem a dádiva do poder do sacerdócio de Deus, em virtude de seu convênio, assim como a dádiva do conhecimento, de saber como fazer uso desse poder. Todas as vezes que servem dignamente
e adoram no templo, vocês saem armados do poder de Deus e com os seus anjos os guardando. O que mais chamou tua atenção aí, Mila, nessas promessas? Eu gostei muito, que é exatamente o que a minha mãe fala. Olha que o profeta é interessante que ele falou. Que quando nós vamos no templo, nós realmente saímos mais fortes para encarar o mundo. Nós saímos fortalecidos com o poder do alto. E quando eu vou fazer batistério, eu sempre penso nisso, que quando eu saio do templo, eu saio cheio de poder, cheio de luz, para enfrentar o mundo e servir também de exemplo. E eu gosto muito que quando nós, além disso, nós recebemos conhecimento. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós saímos armados. Nós saímos cheios de conhecimento para enfrentar o mundo, para não deixar que o nosso testemunho ele seja abalado, e sim que ele seja fortalecido. Obrigado, Mila. E obrigado por seu testemunho, viu? De fato, nós saímos armados do poder de Deus, né? Quando a gente participa das ordenanças do templo. Eu queria perguntar para vocês se vocês se recordam de uma ocasião em que vocês viram essa promessa se cumprir na sua vida, de que, por meio dos convênios que você fez, das ordenanças do templo, você foi guardado e protegido de algum perigo físico ou espiritual, devido aos seus convênios e às ordenanças do templo. Lembrar de alguma experiência assim, se não for muito pessoal, puder compartilhar. Olha, eu estava refletindo aqui, não lembro de nenhuma experiência, mas eu acho que é porque já tá tão rotineiro essa questão dos anjos guardando que o Senhor já nem deixa mais eu perceber. Mas eu estava pensando sobre os convênios, né? Eles são, é, como eu posso falar? São a coisa que nos impulsiona a perseverar no Evangelho e nas outras áreas da nossa vida, não desistir. Isso, Brenda. Eles nos impulsionam, né? Em todas as áreas da vida. Eles nos levam a Cristo. E quando a gente está indo a Cristo, a gente tem o desejo de perseverar, né? De não desistir mesmo diante da dificuldade. A gente ganha poder em nossa vida. A gente está armado com o poder dele, né? Obrigado. Obrigado, Brenda. Alguém se recorda de alguma experiência que você sentiu que foi guardado ou protegido físico e espiritualmente devido aos convênios, aos seus convênios e ordenanças do templo? Bom, eu tava pensando aqui, né, sobre isso. É, eu acredito que uma experiência que eu tive a respeito disso, sobre ser guardado, ah, acredito que espiritualmente e mentalmente, né, foi na dedicação do templo aí de Belém mesmo, né, poder estar servindo lá, me esforcei para ir bastante dias, né, porque eu também tinha bastante tempo livre, de certa forma. Então eu, eu me esforcei para ir lá o máximo que eu podia, né? Para mim foi uma experiência muito proveitosa, assim, poder ocupar o meu tempo zelosamente, fez com que eu me mantivesse, é, a minha mente ocupada, fez com que eu mantivesse, a minha mente trabalhando, né? Acho que quando a gente fica muito tempo parado, é um pouco ruim, nossa, que a mente pensa
Dá muita coisa para pensar besteiras ou algo do tipo, né? Depressão, essas coisas assim. Então, acho que o serviço no templo, ele ajudou minha mente a ficar bastante ocupada, né? E protegeu espiritualmente, com certeza, de muitos perigos e acho que mentalmente também, é, de, de cair em pensamentos ruins, de cair em pensamentos negativos sobre a vida, né? Na verdade, servir no templo me deu muitas boas perspectivas, né? De bênçãos, de coisas futuras que seriam boas que viriam, né? Já o serviço no tempo te ajudou, foi uma proteção para você, né? Espiritual, emocional. Que bom, e é importante isso, sabe, Ian? Você lembrou algo que nós temos que estar frequentando o templo, para nós sermos armados com o poder dele. E alguns de vocês até comentaram, né, que vão no batistério, vão fazer ordenanças por seus entes queridos lá. Quem já tem investidura tem que ir no templo e participar de outras ordenanças lá. E isso que o Ian falou de servir no templo, de frequentar o templo, é muito importante para que a gente possa, de fato, estar armado com o poder de Deus, lembrando dos convênios que a gente fez e guardando os convênios. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas terem a recomendação e não irem ao templo, não frequentar o templo. E aí a gente perde a oportunidade de ter esse poder de Deus em nossa vida, né? Dos anjos estarem ainda mais perto de nós, sentimos a ministração deles. Então, meu convite é que a gente possa frequentar o templo, porque o Senhor prometeu que nós vamos sair de lá armados do poder dele e mais fortes para sobrepujar as tentações. E uma parte importante do templo é a gente faz ordenanças por nós, né? Pelos vivos e também por aqueles que estão do outro lado do véu. Inclusive, alguns comentaram até aqui das experiências que tem ao ir no batistério, né? Eu queria fazer uma atividade aqui com vocês, que é um estudo de caso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, esse estudo de caso aqui vai falar sobre o seguinte. Imagina que a gente teve uma visitação pública aí recente no templo, né? Mas vamos imaginar o seguinte: uma amiga de outra religião participou recentemente de uma visitação ao templo. Nessa visita, ela ouviu as pessoas se referirem à realização de ordenanças em favor de nossos antepassados falecidos. Alguns dias depois, ela lhe pergunta: por que sua igreja realiza cerimônias para os mortos? E essa é uma pergunta que muitas pessoas que não são da igreja têm. Elas falam: por que a gente faz batismo pelos mortos? Ou outras ordenanças, né? Então, como é que vocês responderiam a essa pergunta da sua amiga, né? Então, tem essas três perguntas aqui para vocês pensarem, tá bom? Como você responderia a pergunta de sua amiga? E aqui tem uma escritura em Coríntios 15:29, que pode ajudar nisso, você pode ler e ver o que ela ensina e como essa escritura pode te ajudar a responder. Ou você pode buscar outras escrituras ou ensinamentos dos profetas que ajudem a responder essa pergunta. A número 2. O que a doutrina da redenção dos mortos pode nos ensinar sobre o caráter, os desejos e o alcance do Pai Celestial e de Jesus Cristo? E terceiro, em sua opinião, por que a salvação de nossos antepassados é necessária para a nossa própria salvação e perfeição? Está lá em Doutrina e Convênios 128:15. Tá bom? Então, eu queria que vocês, vou dar um tempinho aqui para vocês ponderarem aí nessas três perguntas, tá?
Bem, quem gostaria de começar aí, compartilhando aí suas respostas para essas perguntas? Pode ser, não precisa responder todas, mas eu vi alguns comentários de vocês sobre essas perguntas aí. Vou colocar elas aqui no chat. A Emily já teve uma experiência, hein, com essa primeira pergunta, né, Emily? De falar sobre por que que nós nos batizamos, né? Por que realizamos ordenanças por nossos antepassados falecidos, né? E assim, Emily, às vezes, muitas pessoas não vão entender, né? Ou elas têm interpretações erradas da doutrina, e por isso que é importante a gente ter os meios, as escrituras, o conhecimento para poder ensinar e principalmente testificar da verdade para as pessoas. Obrigado aí por compartilhar a sua experiência. Diz aí, quem gostaria de compartilhar suas respostas? Os comentários. Boa noite. Bom, vou compartilhar, Mini. Em Vá. relação à última pergunta, né, que é sobre, em sua opinião, por que a salvação de nossos antepassados é necessária para a nossa própria salvação e perfeição? Eu sempre penso em relação ao templo. Nós vamos ao templo apenas uma vez por nossas próprias ordenanças, né? Então, todas as outras vezes que nós vamos ao templo, que não é por isso, por esse motivo, é porque a gente vai ajudar alguém, ou alguém que passou para o outro lado, né, que não teve essa oportunidade. Então, se nós não ajudarmos os nossos mortos, nós não iremos ao templo. É literal. Não há por que ter templos, não há por que o templo ser aberto, se não há pessoas para receberem ordenança, se não há falecidos, né? Porque a gente só vai uma vez por nós mesmos. Então, é por isso que a Escritura fala que nós, sem nossos mortos, não podemos ser aperfeiçoados, assim como eles, sem nós, também não podem. Porque tudo que a gente aprende sobre Jesus Cristo no templo, os convênios, a gente só aprende por causa deles, né? A gente relembra sempre por causa deles. E se fosse depender somente da nossa única ida, ia ficar bem difícil. E tem pessoas que ainda não conseguem passar pelo véu sozinhas e que já foram várias vezes. Imagina uma única vez, né? Mas o que eu diria se fosse responder isso para um amigo ou amiga, eu diria que nós devemos pensar como uma família. Pense em todos os ensinamentos que nossos pais nos passaram e nós podemos continuar tendo esses ensinamentos, continuar tendo o amor dos nossos pais na outra vida, mas se a gente não receber as ordenanças que o Senhor ele espera que nós recebamos, nós não poderemos viver em famílias para sempre. E será, ao meu ver, um tempo perdido nessa vida, né? Você amar pessoas, você lutar por pessoas, você sofrer quando as pessoas estão doentes, essas pessoas acabam falecendo e simplesmente na outra vida você esquece deles. É como se fosse uma vida perdida a nossa, mas a gente não viver, porque você sabe que um dia você vai morrer. Você sabe que um dia você pode causar dor para outras pessoas. E você sabe também que você pode sofrer por escolhas de outras pessoas. Então, para que viver se não há vida depois? Para que viver se você não pode ter as pessoas que você ama para sempre contigo? Muito bom, Gleison. Obrigado. E pegando essas respostas que você falou aí, tanto a da terceira e da primeira pergunta, eu gostei muito. Ponderando nessas perguntas, Gleison, o que que você pode aprender sobre
o caráter do Pai Celestial ou do Salvador Jesus Cristo? O que você consegue aprender sobre eles? Em relação a eles, eu aprendo que as coisas não são momentâneas. Nada é momentâneo. Jesus Cristo, quando ele veio aqui, ele deixou bem claro que tudo que ele estava fazendo era para um bem que não era para ele e que não era só por aquele tempo, mas sim que mudariam gerações e mudariam a vida das pessoas para a eternidade. Então, nossa vida não é momentânea, nossa família não é momentânea e Deus, ele também não é momentâneo. Ele sempre vai estar com a gente nos momentos difíceis. E a gente pode recorrer a ele sempre, porque nada do que ele faz por nós é momentâneo. Se ele nos criou, não nos criou para serem seres momentâneos, sabe? Mas ele nos criou para serem seres eternos e por conta disso ele nos dá todo o suporte e a gente precisa procurar. Ele nunca vai nos deixar sozinho no problema. Se tem um lugar na Terra que a gente pode sentir e aprender essa verdade é no templo, né, Gleison? De que nós somos eternos. E Deus tem um plano perfeito para nós e Ele espera que a gente tenha essa perspectiva eterna de quem nós somos e do que podemos nos tornar. E a frequência ao templo, né? Se a gente fosse fazer só nossa ordenança, como você disse, a gente ia só uma vez. Mas por causa de nossos antepassados, da questão do lado do véu, a gente vai muitas vezes ao templo e essa frequência nos ajuda a ser cada vez mais perfeitos e aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo. E aí, tanto nós como eles se preparam para a vida eterna. Obrigado, Gleison. Obrigado por compartilhar conosco. Jane, você queria compartilhar algo? Eu ia compartilhar, mas o Gleison, ele resumiu bastante as coisas que eu ia comentar, então eu não vou repetir, né? Mas algo que eu estava pensando um pouquinho é que eu sou muito grata por eu ter me batizado com 14 anos, porque talvez se eu tivesse me batizado adulta, isso ia ser uma coisa que eu não ia acreditar, sabe? Porque assim, é um pouco mais simples quando a gente ouve, aprende, né, na igreja e a gente vai tendo um testemunho, tendo um amor por esse princípio, né, por essa doutrina. Mas é muito difícil tu chegar para uma pessoa que já é adulta, né, que tem as suas convicções e dizer, ó, a gente faz umas coisas ali pelos mortos e tudo, né, e a gente explicar a doutrina e por que que isso é importante, mas eu me coloco no lugar dessas pessoas, que é um choque. Imagina, tu nunca ouviu falar sobre isso. E do nada uma religião surge falando que isso acontece, né? Depois a gente aprende o porquê que isso é especial, né? O porquê que Deus ele se preocupa com isso e porquê que nós precisamos nos preocupar com isso. Que, como o Gleison falou, a gente precisa deles para ter a salvação, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa estudar muito sobre isso, né? Porque vai chegar um momento que a gente vai precisar defender essa crença, né? E talvez, né, como por exemplo o pai da Emily, vai refutar, não vai acreditar, mas algo que eu aprendi na missão é que mesmo que as pessoas não acreditem, a gente precisa testificar. Né? Por exemplo, a Emily falou: "Ah, eu não sabia, eu não tinha muito conhecimento", mas pelo menos fala: "Eu sei que isso é verdade". E mesmo que eu não saiba muito bem o porquê que isso é verdade, eu testifico que isso é muito importante, eu sei que isso é de Deus, né? Isso. Então, é só isso que eu queria compartilhar mesmo, né? Uma doutrina assim que a gente precisa estudar muito para que quando chegue o momento correto a gente pelo menos testifique. É, posso complementar o que ela disse? Pode, claro. É a réplica agora. Uhum. Eu acho que é a questão do como, sabe? A- Porque a doutrina, ela é perfeita, né? Tipo, a gente viver com as famílias para sempre. Eu acho que muitas pessoas gostariam disso, mas eu acho que elas não sabem o como isso acontece dentro do templo. E aí elas ficam com a dúvida, poxa, eles fazem coisa pelos mortos, mas como eles fazem? Levam os corpos dos mortos para lá? Eles fazem qualquer outra coisa? Sei lá, né? Que a gente, enfim, a gente sabe de outras crenças religiosas que
pregam essas coisas, mas fazem um pouco diferente, né? Então, eu acho que eles ficam só com esse receio do como. Mas o que ela disse é bem certo. A gente tem que aprender, tem que viver isso, porque a gente vai precisar defender. E as pessoas estão atacando cada vez mais o templo, né? E a família. Isso mesmo, muito importante. A gente tem que conhecer a doutrina e o importante é ter um testemunho dela no coração. E o Espírito, ele testifica da verdade. Então, quando a gente presta testemunho da verdade, o Espírito vai testificar a verdade. E se a pessoa quiser aceitar ou não, é uma opção. Mas a gente tem que defender a verdade, testificar a verdade e estar prontos para isso. Então, meu convite é que a gente possa estar pronto para defender essa verdade, essa doutrina, e especialmente estar pronto para testificar sobre ela. Tá bom? E eu sei que isso é verdade. A doutrina da redenção dos mortos é uma doutrina arrojada, como o profeta Joseph Smith falou. Ela é uma doutrina ímpar. Ela é uma amostra do amor que Deus tem por todos os seus filhos. Deus, ele vai dar oportunidade para todos os seus filhos, individualmente, aceitarem ele como seu Pai Celestial, Jesus Cristo como seu Salvador, e poder realizar ordenanças que os levarão de volta à presença dele. Todos os seus filhos vão ter essa oportunidade. E essa doutrina é uma prova do amor que Deus tem por todos, né? E da oportunidade que ele dá para todas as pessoas, igualmente, sem distinção. Obrigado pelo comentário de vocês. E, bem, uma doutrina tão quão importante que vocês já comentaram aí é o do casamento eterno, né? É uma doutrina importante e arrojada também, saber que, como vocês falaram, os nossos relacionamentos familiares podem ser perpetuados além da morte. E tem uma escritura em Doutrina e Convênios que ensina um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês aqui essa escritura, que vocês conhecem muito bem também. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para Jefferson, poderia ler para nós esse versículo? Esses versículos. Jefferson, escuta, câmbio. O Jefferson está ponderando a doutrina. Mai, poderia ler para a gente, Mai? Na glória Ok? Agora. celestial, há três céus ou graus. É um pouco ruim. Pode continuar. E para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa um novo e eterno convênio de casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Obrigado, Mai. Olha só. Esse é um trecho da revelação que está lá na seção 131 de Doutrina e Convênios, né? O profeta Joseph Smith ensinou por revelação sobre a doutrina do casamento eterno. Eu queria perguntar para vocês que aspectos aí da doutrina nós mais chamam a sua atenção em relação ao casamento eterno. O que vocês conseguem aprender sobre essa doutrina aí com esses versículos? Bom, o que eu aprendo com isso é que Deus, ele, além de ser Deus, ele é um rei também. Eu penso, eu vejo assim, né?
Então Ok. todo o universo é o reino dele. E ele vive por esse reino. Ele não vive por ele vive pelos seus filhos, né? Então, para a gente alcançar essa mesma glória de Deus, de um dia ter, vamos dizer, nossos mundos e ter filhos, além do que a gente já vai ter, né? Aqui na Terra, os outros filhos, a gente precisa ser como ele, né? Então, o que eu aprendo é que para ser Deus, você precisa ser um pai para sempre. Você precisa ser uma mãe para sempre. E você faz tudo pelo bem dos outros, nunca pelo seu próprio bem. Então, por isso que a caridade é tão importante para a gente hoje, né? Porque quando a gente se tornar como ele, a gente vai ter que viver como ele. A gente vai ter que deixar todos os nossos atos egoístas, tudo de lado, em prol dos nossos filhos, e em prol da nossa família. Então, eu sempre tento pensar no céu como uma família, né? Então, agora nós somos filhos e nós estamos aprendendo como ser pais, para quando chegar na outra vida, a gente vai ter que ser ótimos pais, né? E para sempre. E para sempre. Muito bom isso. Deus, ele tem um reino, ele tem mundos, né? Incontáveis. E ele reina por nós, para que a gente possa um dia ser como ele é. Mas para isso tem condições, né? Tem algumas condições para que a gente possa alcançar a glória e ser como ele é. E Deve dar Gleison muita dor de falou, cabeça. oi? Deve dar bastante dor de cabeça também, né? Porque são tantos filhos com tantos problemas que tem que sofrer. E é por isso que a gente tem problemas com nossas famílias aqui também. Para aprender a ser paciente, aprender a dar conselhos, aprender como fazer todas as coisas, porque tem que saber tudo isso. Quieto não, né? Obrigado, meu amigo. Eu coloquei no chat a escritura. Vocês conseguem observar, além das verdades que o Gleison ensinou, vocês conseguem observar alguma outra verdade importante relacionado ao casamento no templo, ao casamento eterno? Vocês acham que é muito importante a gente saber e lembrar sempre? Eu acho muito importante porque isso dá um foco, né? Principalmente quando a gente está num relacionamento. Isso ajuda a gente a manter focado naquilo que é mais importante, né? A se manter focado nos convênios do templo. Por exemplo, estou namorando, então meu foco agora é me preparar para me casar, é planejar minha vida em volta disso, para que eu possa ter um ótimo relacionamento com a minha namorada, mas que também esse relacionamento possa se concretizar num casamento e numa família eterna, né? Então, a gente já pensa nisso, a gente já alinha a nossa expectativa para que a gente possa estar de acordo com as bênçãos do Pai Celestial, estar de acordo com os mandamentos e poder obedecer, né? Acho que isso dá um foco, principalmente quando estamos num relacionamento antes do casamento. E no casamento, eu acredito que isso daria um foco no sentido de, poxa, meu relacionamento é eterno. E eu preciso receber essas bênçãos, então eu preciso agir como minha esposa de forma com que nós vamos manter o nosso relacionamento para toda a eternidade, né? Excelente, muito bom. Essa é uma doutrina que ela pode, assim como as outras, né? Ela deveria governar o nosso comportamento, né? Eu gostei que você falou uma palavra, nossas expectativas, né? No namoro, no casamento, na família, porque, ó, ele ensina lá, na glória celestial, eu estava conversando com um casal outro dia que ia se selar na estaca, e eles não sabiam disso, que na glória celestial, a gente conhece o teleste, o terrestre, o celeste, mas na glória celestial, ainda dentro dessa glória tem 3 céus ou graus. E para obter o mais elevado, como diz lá, um homem, uma mulher, precisa entrar no novo e eterno convênio do casamento, que é o selamento no templo, que é a exaltação. Então, uma coisa que a gente pode aprender é que
grau que é a exaltação no reino celestial, que é o mais elevado, além de ser o tipo de vida que Deus tem, eu só posso alcançar esse grau em família, com casais. Então, se eu não for casado, eu não posso. Olha lá, no 3. E se não fizer, não pode obtê-lo. Olha só. Lá nesse lugar, nesse grau de glória, na exaltação, não é um reino para solteiros, só para casais. E ele fala, poderá entrar em outro. Se você não entrar no novo e eterno começo, você vai poder entrar em outro reino, em outra glória. Mas esse será o fim da sua descendência. Nós não vamos poder ter descendência também, se não for na exaltação. Então, olha só como o Ian falou, é importante a gente ter essa doutrina, essa verdade em mente, que ela possa governar nossos pensamentos, nossa conduta, nossas expectativas no namoro e no casamento. Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta sobre isso? Tá bem claro? Muito bom. Então, se tiver alguma pergunta aí, manda aí pra gente. Falando sobre essa ordenança, eu queria convidar aqui eu sei que talvez alguns aqui já são selados no tempo, e tem outros que estão se preparando para se selar um dia. Tem essa meta. Eu queria convidar aqui a Jaine, ela já é selada no tempo. Eu queria convidar ela para compartilhar a experiência dela ao ser selada no templo e o que esse convênio significa para ela hoje, na vida dela. Poderia compartilhar conosco, Jaine, sua experiência? Sim, tá me ouvindo, né? E é, sim. Ok. Então, eu sou muito grata pela oportunidade, né? Eu gosto muito de pensar um pouquinho sobre o meu selamento. Então, para quem não sabe, eu vivi em Belém, eu sou de Belém, só que há pouco tempo, né, eu me casei, eu me mudei para Minas e eu me selei no Templo do Rio, que é o mais próximo daqui. Então, não foi fácil, porque eu tive que deixar tudo para trás, tipo, tudo mesmo. Minha família toda está em Belém, meus amigos, todo mundo que eu conheço. Mas eu sabia que o propósito, o motivo, ele era muito maior, né? Quando eu conheci o Pablo, a gente não pensava em outra coisa a não ser se casar e ir no templo, né? Inclusive, quando a gente se casou no civil, né, foi numa quinta e a gente se selou na sexta. A gente só não se selou no mesmo dia porque é um pouquinho distante, né, daqui. Mas a gente sempre pensou, não, o templo tem que ser o mais rápido possível, porque se alguma coisa acontecer, alguém morrer, né, a gente já vai ter cumprido esse convênio com o Senhor. Então, assim, algo que eu gosto muito do casamento no templo, né, do selamento, é que, assim como a Brenda compartilhou no início, ele é um grande motivador para que a gente continue fazendo coisas corretas, né? Não é porque você é selado que você não vai brigar, não é porque você é selado que você não vai ter dificuldade no seu casamento, na sua vida a dois, ou quando seus filhos, né, eles vierem ao mundo. Mas significa que porque você é selado, você vai pensar que você precisa da ajuda da outra pessoa, né? Muitas vezes eu já tive vontade de voltar para Belém, deixar tudo para trás, né? Mas eu fico pensando, não, foi isso que eu escolhi, né? Foi essa pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado, né? Para voltar a viver com Deus e vale muito a pena pensar nisso, né? Porque quando a gente não tem um motivador como as coisas do Senhor, todas as outras coisas se tornam banais, né? É muito simples assinar uma carta de divórcio, né? É muito simples deixar um relacionamento para trás quando a gente não tem um propósito maior. Mas eu realmente sei que o selamento, ele nos aproxima mais do Senhor, né? Poder hoje fazer selamento por outras pessoas e pensar no meu próprio selamento me ajuda a refletir tudo aquilo que eu prometi, né? Que eu ia me esforçar, né, para ser fiel, que eu ia me esforçar para ajudar outra pessoa a continuar fiel também, né? Então é para sempre, né? A gente precisa perseverar. E algo também que eu gosto de pensar, que eu gostaria de finalizar com isso, que nada que a gente tenha vivido numa vida solteira, né, sozinha, nada que a gente tenha vivido se compara à felicidade que a gente sente quando a gente se ajoelha no altar do templo,
né, para se selar com a pessoa que a gente escolheu, né? Não tem como vocês conseguirem imaginar essa felicidade, mas eu sei que vocês um dia vão sentir, né? E é isso que me motiva, essa felicidade, né? Nenhum problema, por maior que seja, me faz esquecer a felicidade que eu senti. Então, que cada um de nós, né, possa se esforçar para isso, para viver a altura que Deus ele quer que a gente viva. E algo que eu sempre ouço também é que o selamento é o único convênio que a gente tem que fazer que depende de uma outra pessoa, né? A gente sempre pensa, qual é a próxima etapa? Ah, se eu sou batizada, qual é a próxima etapa? Né? Ah, eu tenho que fazer investidura, tá? E qual é a próxima etapa? A última é selamento. Depois de selamento não tem mais nenhuma outra. Só que o selamento precisa de uma outra pessoa, né? A gente não pode olhar, ah, não, vem, se sela comigo, não tem como, né? A pessoa ela também tem que escolher fazer isso com você. Então, o selamento ele é muito especial, né? E eu realmente sei que ele é de Deus, que as famílias podem ser eternas e que à medida que a gente se esforça, o Senhor ele também se esforça do outro lado para que dê certo. Testifico, Jaine. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E que a gente possa pensar sobre isso, né? O quanto eu anseio por essa meta, né? Às vezes eu, como a Brenda comentou ali no chat, vidas solteiras importam? Importam, todas as vidas são importantes para Deus. Ele ama todos nós, mas ele é um Deus de altas expectativas. E ele quer que a gente se torne como ele. E nós não podemos nos tornar como ele se nós não entrarmos nessa porta, que é o novo e eterno convênio do casamento. E eu oro para que a gente possa fazer o nosso melhor para alcançar essa meta. E depois de alcançar essa meta, como a Jane compartilhou, não basta só se selar, né? Não basta só se selar e achar que, pronto, já está tudo. Não. Tem que honrar os convênios por toda a vida. E tem que se concentrar na próxima ordenança. A próxima ordenança, depois do selamento, é o sacramento. Todo domingo. E essa próxima ordenança nos ajuda a guardar os nossos convênios do templo. Sobre isso, eu queria compartilhar uma citação do presidente, né, do presidente Monson. Ele fala sobre essa nossa meta, né, de nos casarmos, e ele compartilhou uma mensagem com as irmãs sobre isso, né, sobre com quem se casar, e eu queria trazer esse conselho aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Mila, poderia ler para nós? Posso sim. Faço sim. Deixa eu parar aqui os negócios na tela. Tá. Já. O presidente Thomas S. Monson ensinou o seguinte sobre a escolha de com quem as irmãs devem se casar. E aí, Aconselho-as. Mila, antes de continuar, aí ele fala irmãs, mas também serve para os irmãos, tá? Vamos lá. Aconselho-as a manter uma perspectiva eterna. Assegurem-se de que seu futuro casamento seja um casamento no templo. Nenhuma cena é tão doce, nenhum momento é tão sagrado quanto aquele dia especial de seu casamento. Naquele momento e local, vocês têm um vislumbre da alegria eterna. Fiquem atentos. Não permitem que a tentação roube de vocês essa bênção. Mila. Que convite, né, meus amigos? Que a gente possa nos assegurar de que nosso casamento vai ser no tempo. A gente não deve ter uma meta menor do que essa, de se casar no tempo. É daqui para cima. E temos que ter atenção para que as tentações, a busca pelas coisas deste mundo e as outras nossas metas terrenas não roubem essa bênção de nós e de nossa família. Para encerrar, eu queria fazer uma atividade com vocês, pegando tudo que vocês falaram, a experiência da Jaine, essas palavras do presidente Monson.
Vou fazer uma atividade de ponderação aqui com vocês, tá? Olha essa sala, acho que essa sala aqui é bem familiar para todos, né? Sala celestial aí do Templo de Berlim. Tem 3 perguntinhas aqui que eu queria convidar todos nós a ponderarmos, tá? Primeira, o quanto estou comprometido em alcançar um casamento eterno? Eu penso que todos nós aqui estamos comprometidos com essa meta, mas o quanto eu estou comprometido com isso? Que escolhas começarei ou continuarei a fazer hoje para honrar esse compromisso? E para aqueles que já são selados, o que farei para acessar o poder de Jesus Cristo para me ajudar a fazer, aqueles que vão se selar e aqueles que já são selados, e cumprir meus convênios no tempo? Dá um tempinho aqui para a gente pensar nessas perguntas, refletir sobre elas. Se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar seus pensamentos ou sentimentos aí que você teve em relação a essas perguntas? Se não for muito pessoal. Algo que eu gosto muito de fazer com o Pablo é ir ao templo e fazer selamento, né? Eu gosto de fazer tudo no templo, mas eu gosto muito de fazer com ele, né? E faz eu lembrar das promessas, né, que eu tive no meu próprio selamento. Então, é algo que eu tenho desejo de continuar a fazer, porque abençoa muito o meu casamento. Obrigado, Jaine. Excelente meta. Vicente Monson, acho que compartilhou uma vez quando ele era bispo. Um casal ligou para ele dizendo que eles iam se separar. E o presidente Monson visitou a casa deles e conversou um pouco com eles e incentivou eles a fazerem isso que você falou, Jaine. No outro dia, pela manhã, irem ao templo e fazerem alguns selamentos vicários. E, posteriormente, ele compartilhou que o casal, lá durante um tempo, fazendo as ordenanças do templo, fazendo os selamentos vicários, eles lembraram do selamento deles, dos convênios que eles fizeram. E aquele sentimento, ele desapareceu. Eles se arrependeram, se reconciliaram e buscaram perseverar para guardar esses convênios. É aquela, é aquilo que falamos, né? Nas ordenanças do sacerdócio manifesta-se o poder da divindade em nossa vida. Então, excelente meta. Parabéns. Alguém mais? Precisa de compartilhar algo? Um pensamento, sentimento?
Queria, então, prestar meu testemunho a vocês de que eu sei, pelo poder do Espírito Santo, que as famílias podem ser eternas. Eu sei disso por experiência própria, que eu já experimentei, já tive essa experiência de fazer esses convênios e ser selado com a minha esposa foi e tem sido uma grande bênção em minha vida. No dia que nós nos selamos, quando nós nos ajoelhamos no altar e ela entrou, foi como se uma princesa tivesse entrado na porta, se ajoelhado no altar. Depois da ordenança, quando nos levantamos, ela se levantou como uma rainha. Isso que as moças são, elas são princesas de Israel. Quando se selam, são seladas para serem rainhas e os rapazes para serem reis. Eu sei que Deus não espera menos do que isso de nós. Deus, ele quer que a gente alcance nosso pleno potencial. E foi por isso que ele nos mandou aqui. Para alcançarmos isso, precisamos do tempo, das ordenanças do tempo. Quando as minhas filhas nasceram, eu podia olhar para elas e elas seriam minhas filhas para sempre. Me trouxe o sentimento de muita gratidão. Eu senti o poder dos convênios do tempo quando as minhas filhas nasceram. Foi como se o Senhor falou que elas seriam minhas para sempre. Basta nós sermos fiéis, basta nós sermos perseverantes, valentes em guardar nossos convênios. E jamais vamos perder nossas promessas. Eu sei que as famílias podem ser eternas, sei disso. E é hora que a gente possa buscar essa meta em nossa vida. E fazemos o melhor que podemos para alcançar. Eu testifico dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. E muito obrigado pela participação, presença de vocês. E para encerrar, nós vamos convidar aqui. Stephanie, poderia fazer a oração de encerramento para a gente? Oi, boa noite. Posso? Tá bom. Obrigado, Stephanie. Obrigado pela participação de todos, hein? Obrigada pela Até. aula. Eu que agradeço. Feliz Valeu, boa aniversário! noite, tchau. Valeu, Ian. Obrigado, gente. Semana que vem, até quinta. E até o Instituto, hein? Quem for presencial na aula, o Molão espera vocês. Tchau, Dona Mai, Emily. Maiara, Olha, um bebezinho aí falando. Anjinho. Maiara, Tchau. Maiara. Qual é seu nome? Qual é o nome? Anderson, isso aí, Anderson, é a língua de anjos, viu? Diz Ela as tá te escrituras. esculhambando aí, que tá chamando a mãe dela de Mai. Ela tá Ah, falando, é eita, menino. Maiara, Maiara. Ah, é Maiara, Maiara. E... Olá, meu amigo. Revoar. Tchau, Provavelmente isso Emily. aí. Tá legal. Depois tu passa aí depois, com licença. Tchau. Tchau. Obrigado.